Let's go! Fala pessoal do canal Fala Fono, vamos para o segundo vídeo da nossa série Fala Meu Filho. Hoje nós vamos conversar sobre Meu Filho Fala Embolado. Se você quer saber mais, fica ligado. Então, direto ao assunto, né? Na semana passada nós discutimos a criança que fala errado. Hoje nós vamos conversar sobre a criança que fala embolado. Muitas vezes eu recebo comentários: ai, meu filho fala embolado, o que eu faço? Me ajuda, por favor. E assim, embolado pode ser tantas coisas, que eu acabei de pensar em mais uma, eu vou aumentar na minha lista aqui, ó. Eram 6, agora vão para 7. Ok. Pode ser o que a gente comentou na semana passada, uma questão fonoarticulatória ou fonológica, né, que era a criança que fala errado, mas pode ser uma porção de outras coisas, então nós vamos conversar hoje. Então pode ser essa questão fonoarticulatória, pode ser um transtorno fonológico, como a gente comentou, 3. Pode ser uma questão de linguagem, então pode ser que a criança ela não tem repertório para falar, ela quer falar alguma coisa, pega aí meu blá blá blá, porque ela não sabe o que ela tem que dizer. Né? Então ela substitui e fala uma outra coisa que seja ininteligível. Então pode ser uma questão de linguagem, pode ser que ela não está entendendo as palavras, aprendendo bem as palavras, ela não conhece, não tem um conhecimento tão profundo de sintaxe para saber a palavra que ela quer usar no momento certo. Então pode ser um problema de linguagem. Pode ser um problema de coordenação motora de fala. Então pode ser que ela sabe exatamente o que ela quer falar, mas na hora que ela vai falar, ela não consegue, ela se embola, se embanana. É como a pessoa que fala assim, não, eu vou dar uma estrelinha aqui, você vai dar uma estrelinha e cai chapado, né? Você sabe, na teoria, você sabe o que você tem que fazer, mas na prática, na hora de articular todos os movimentos e sincronizar tudo, não sai, né? E sai embolado. Se a gente for a fundo, existem patologias relacionadas a todas essas questões, né? Tanto fonética e fonológica, quanto de linguagem, quanto de questão de coordenação motora, da praxis motora, né? Então, uma criança que tem um atraso motor de fala, uma apraxia, ela vai falar um pouco embolada, ela fala, cá, e você vai ficar, não vai estar entendendo, ela vai estar sendo, ela não tem um repertório tão grande de movimentos, ela vai simplificar e vai usar outros movimentos para falar. Pode ser uma questão de comportamento, gente, pode ser um problema de comportamento. Pode ser uma criança que tem uma ecolalia, então ela vai falar uma coisa e você pergunta uma coisa para ela, ela vai te responder uma coisa que ela ouviu num desenho em inglês. Então você vai falar, vamos jantar? Ela fala assim, the book's on the table. Aí você fica, o que ela tá falando? Ela tá usando sons que ela ouviu em outros lugares, ou ela tá usando a fala como um estímulo vocal e ela fica fazendo sonzinhos com a boca para se autoestimular. E aí você fica, nossa, ele fala embolado, né? Pode ser uma questão auditiva, né? Tanto de o quanto ela escuta, quanto de como o cérebro está processando esse som, porque às vezes não está processando bem, e ela não escuta, ela não tem esse feedback bom, e na hora que ela vai falar, ela não consegue falar como uma criança que ouve perfeitamente e que tem um processamento perfeito, ela fica meio embolada, porque ela tem, aí dentro do processamento auditivo, eles avaliam várias coisas, mas uma delas seria o tempo, tá? E é isso que eu ia falar na próxima coisa. Pode ser um problema de prosódia, que é o ritmo da fala. Então pode ser uma criança que ela fala, mas ela não consegue manter o ritmo e aí ela embola tudo. Ela vai querer falar muito rápido, ou ela vai falar de forma que fique estranho e a gente perde compreensão quando a criança não consegue falar, né, do jeito que a gente está acostumado a entender. Então foram aí as 7 coisas que podem ser, que estejam causando, né, a criança de falar embolado. Tudo isso para dizer que não adianta você vir falar para mim que a sua criança fala embolado, qual é o exercício que eu tenho que passar, porque cada caso é um caso. E os exercícios, né, e tanto ao plano terapêutico, né, o que deve ser feito para ajudar essa criança, ele é traçado individualmente. Então, se sua criança tem um problema, uma dificuldade, ela fala e você não entende, o ideal é levar no fonoaudiólogo. Agora eu vou fazer um parêntese aqui, né? A criança, quando ela começa a aprender, não é assim, ela aprendeu a falar. Vamos comparar agora. A criança, quando aprende a andar, ela não anda e aí depois ela tropeça um pouco e ela perde o equilíbrio, mas daqui a pouco você piscou, a criança está correndo e ela nunca mais volta a ser uma criança que não tem o equilíbrio, certo? Ela vai correndo e vai ficar cada vez melhor nisso. Na fala, não é um processo tão rápido quanto para aprender a andar e correr. Então, quando a criança está aprendendo a falar, ela tem as palavras que ela fala certinho que a gente entende, né? E tem um monte de coisa ininteligível misturada ali. E não necessariamente isso se traduz em um problema. Porque isso pode sim, em muitos casos parte do desenvolvimento normal. Então a criança vai falar, ela fala água,
Então, você não entendeu nada e água. Ah, tá, filho, você quer água? Eu vou pegar água pra você, toma aqui água. Tá? Quando a criança tem 1 aninho, 2 aninhos. Quando a criança tem 3 anos, a gente já não espera mais isso, tá? Esse tipo de fala que a gente chama de bebenês, que é uma fala ininteligível, que preenche ali os vazios que a criança não consegue preencher com tanto linguagem e produção oral de coisas que ela sabe falar, tá? Então, é natural que a criança tenha isso até uns 2 anos. Quando chega nos 2 anos, a maior parte do que a criança fala tem que ser possível de ser compreendido. E aos poucos, ela vai diminuindo o que ela fala que ninguém entende, vai aumentando o que ela fala que todo mundo entende. E até que ela chega 2 anos e meio, 3 anos, ela tá só falando o português, não tá mais falando o bebenês, que a gente chama, né? Então, assim, pode ser que isso ainda faça parte do desenvolvimento até certo ponto. Passou desse ponto, já não é mais esperado. E aí pode ser uma dessas coisas que eu mencionei, dessas 7 coisas que eu elenquei, que causam, né, que fazem com que a criança fale e que seja interpretado de, meu filho fala embolado, tá bom? Então, qualquer dúvida, procure um fonoaudiólogo, ele é a melhor pessoa para te ajudar, ele vai saber avaliar, saber exatamente qual a dificuldade da criança e atuar exatamente nesse problema, tá? É isso, vejo vocês no vídeo da semana que vem. Beijos e até a próxima.